Próximo, quanto possível, ele conseguir de você. Quem é que vai dar a permissão? É você. Ele quer ficar próximo, mas você precisa dar a permissão. Essa palavra era usada para descrever relacionamentos íntimos, ou seja, o Espírito Santo quer estar tão próximo de você que possa viver contigo um relacionamento muito íntimo. Muito íntimo. Amém? Essa proximidade, ela pode ser tão grande que pode afetar a sua vida. A grande realidade é o seguinte, que pessoas que têm com você um relacionamento muito próximo, elas acabam afetando a sua vida. É ou não é? Não tem como não. Por isso que é muito estranho, né? Você conseguir ser um cristão e depois conseguir ter um relacionamento muito próximo de intimidade com certas pessoas. Porque não bate. Porque intimidade fala de transferência de coração. Uma coisa é você, não se isolar do mundo. Outra coisa é você continuar tendo proximidade com o mundo, intimidade com o mundo. Não bate o assunto. A própria pessoa do mundo, quando você vem para a luz e ela continua nas trevas, ela não quer ter proximidade de você. E é estranho você querer ter proximidade das trevas, ao ponto de, quando eu falo de intimidade, de troca de corações. Isso é algo muito poderoso. Teologicamente, nós sabemos que Ele mora em nós. Mas aqui, Jesus está falando da parte prática, e nós vamos falar um pouco mais sobre isso no decorrer da mensagem, amém? Então, o primeiro aspecto aqui da palavra é para, ou seja, proximidade, intimidade, relacionamento, onde é tão íntimo que eu acabo absorvendo coisas desse relacionamento, amém? Agora, Kaleo é a segunda parte dessa palavra paracletos, que significa convocar ou chamar. A palavra Kaleo traz consigo a ideia de uma convocação para fazer alguma coisa muito específica, dar propósito e destino. Ou seja, o Espírito Santo como Paracletos, ele é alguém que está disposto a nos fornecer intimidade, e essa intimidade que traz transformação, e ele tem uma função, ele tem um propósito muito específico ao desenvolver essa intimidade conosco. Não é algo que ele está sem propósito, não é uma intimidade sem propósito, é uma intimidade com propósito. Amém? Então o Espírito Santo tem um propósito. Ele recebeu um chamado específico do Pai. Amém? E qual que é esse propósito? Ele foi chamado para ser nosso ajudador neste mundo. Diga, o Espírito Santo foi chamado para ser meu ajudador neste mundo. Amém? Ajudador. O Espírito Santo foi chamado para ser o seu ajudador. Amém? Então vamos lá. Então o Espírito Santo, quero falar aqui basicamente, reforçar 4 pontos aqui nessa manhã sobre a importância do Espírito Santo como consolador. Como que é o desdobramento disso na prática? O primeiro ponto, o que significa o Espírito Santo como nosso consolador? A primeira coisa é que o Espírito Santo permanece perto de nós. Digo, o Espírito Santo permanece perto de nós. Amém? Então, doutrinariamente, eu já te disse que ele mora em nós. Mas de forma relacional, ele nos convida a um relacionamento de proximidade. Não significa que alguém more com você, que você tenha proximidade dessa pessoa. Tem até hoje, pessoas que moram na mesma casa, mas tem separação de corpos, Ou seja, o corpo se separou. Ou seja, cada um foi para o seu canto. É ou não é? Não tem como pagar 2 aluguéis, não tem como fazer as coisas financeiramente, então não venderam a casa, não fizeram alguma coisa nesse sentido, então nós vamos manter separação de corpos. Ou seja, cada um vai para o seu canto. E muitas vezes o Espírito Santo mora dentro de nós, mas nós estamos em separação de corpos, ou seja, cada um está para o seu canto. Esse é o fato, Então, ou seja, não basta saber apenas que o Espírito Santo mora em você. Isso é muito poderoso. Ele não vai embora, mas ele está esperando uma oportunidade para viver um relacionamento íntimo conosco. Amém? Isso é muito importante. Amém?
Na hora que eu estava pensando aqui sobre essa mensagem, eu lembrei de algo assim: o Espírito Santo é como um homem ou uma mulher apaixonado. Só que muitas vezes não tem sido correspondido. É ou não é? Porque quando você está apaixonado por alguém, você faz de tudo para manter um relacionamento íntimo com essa pessoa. Mas seja na sua adolescência, na sua juventude, até numa amizade que você tentou estabelecer com alguém, muitas vezes você não foi correspondido. É ou não é? Passando o tempo hoje, você olha e fala assim: nossa, que bom que eu não fui correspondido por algumas. Agora outra você fala: que pena que eu fui. Esse é o fato. Mas é uma coisa interessante, né? O Espírito Santo, sendo Deus, Ele tem uma missão que é estar próximo de nós, mas não consegue desenvolver isso sem a nossa resposta. E aí ele fica como um homem, uma mulher apaixonado, que quer desenvolver relacionamento, mas não é possível. Mais ou menos como a Fabiola fez comigo uma época. Eu queria, mas ela me ignorava. Mas eu roguei a Jesus, e Ele me enviou o ajudador, o Espírito Santo, para convencer o coração dela de que eu era um bom menino. Mas isso é muito sério. Para pensar agora. O Espírito Santo, Ele quer desenvolver um relacionamento conosco, mas muitas vezes não é correspondido. A pergunta nessa manhã: você e eu temos correspondido a esse desejo do Espírito Santo de ter intimidade conosco? Em qual percentual nós temos correspondido? Porque talvez você ache que já está correspondendo muito. Anos atrás eu fui na primeira conferência lá da Vinha, e uma ministração que foi dada lá foi sobre consagração. Uma ministração muito impactante. E eu lembro que na época, né, eu achei que eu era muito consagrado, e eu não fui à frente no apelo. Passou um tempo, eu fiquei um pouco constrangido, porque na época, o primeiro a ir para o apelo foi o pastor Marcelo. Poxa, que estava viajando o mundo, plantando igreja, totalmente consagrado, totalmente entregue. E eu falei: puxa, ele acha que tem que crescer na consagração, e eu estou achando que não. Eu falei: eu acho que alguém está errado. E aí eu vi que era eu. Ou seja, muitas vezes nós, né, estamos se contentando, e como eu falei aqui no início da série, né, tem certos tipos de contentamento que são bíblicos, né? Você deveria estar contente com você tendo que comer, tendo que vestir. A Bíblia diz que nós deveríamos estar contentes. Não deveria estarmos aí desesperados, atrás de coisas materiais, nada disso. Mas nós deveríamos sempre estar desejando crescer no relacionamento e na intimidade com o Espírito Santo. Ou seja, se você já tem um nível de intimidade com o Espírito Santo, você pode muito mais. Sabe, irmãos, eu falo para você de todo o coração, o meu principal alvo, eu tenho alguns objetivos em 2024, né? Eu não sou muito de ficar ali com muitos objetivos futuros, porque eu acredito que nós temos que viver o hoje intensamente, porque o amanhã pertence a Deus. Não é muito bíblico esse negócio de ficar fazendo muito planejamento, né? Ah, eu tenho plano para 2025, eu vou ser não sei o quê, 2026 eu vou não sei o quê. Isso não existe, porque a nossa vida é como uma neblina, né? Que ela aparece e logo desaparece. Então a gente não deveria estar muito com muitos planos, porque normalmente esses planos se tornam até procrastinação. Ah, porque eu vou ser intenso com Deus no ano que vem. Não, nós temos a oportunidade da resposta para Deus hoje, é hoje, é hoje. Nós não precisamos esperar dia 1º de janeiro, não, nós temos, o ano já acabou, né? O ano não acabou, o ano está aí, talvez você nem vai chegar no ano que vem. Poxa, é duro falar isso, né? Mas é um fato. Fala para o teu vizinho: você pode morrer a qualquer momento. E nós já temos até o nosso lugar oficial de funeral agora, né? É só pegar o endereço Caberna aí que nós já temos até ali no centro agora o nosso lugar, que é pelo menos para facilitar as pessoas chegarem, né? Mas é de fato. Nós ficamos falando o ano que vem, o plano em 2030, porque eu vou comprar, porque eu vou fazer. Não, isso é presunção.
Santo da carne. Então nós precisamos responder a Deus hoje. Ou seja, se hoje fosse o último dia da sua vida, está tudo que você tinha que resolver, resolveu? Tem gente que não deixa nem organizar a documentação. Está tudo bagunçado. Tem marido que não sabe de nada, ou tem mulher que não sabe de nada. Tem que saber pelo menos a senha para entrar lá na Copel, para pagar a conta depois, senão vai cortar. Eu não sei, quem resolve tudo é ela, quem resolve tudo é ele. Você tem que saber, tem que avançar. Amém? Então, mas o principal alvo nosso deveríamos ser o quê? Crescer no amor do Pai, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo e na comunhão do Espírito Santo. Na comunhão, crescer, hoje, amém? E é interessante, irmãos, que esse chamado aqui não é um chamado doutrinário para você conhecer uma teologia, é o chamado para um relacionamento. Ou seja, eu sou o Paracletos, eu estou à disposição para viver um relacionamento de proximidade com você. Amém? Isso é algo muito importante, viver um relacionamento de proximidade. Por que é tão importante esse relacionamento de proximidade com o Espírito Santo? Porque isso vai produzir em nós transformação. Transformação. Volto a dizer, relacionamentos têm o poder de nos influenciar. Não tem como. Tem o poder de nos influenciar. Quando aceitamos essa comunhão com o Espírito Santo, somos impactados e transformados pela sua presença em nossas vidas. Somos impactados. Amém? A transformação não é uma questão de esforço próprio, a transformação é uma questão de relacionamento com o Espírito Santo. Amém? Relacionamento. Se renda a um relacionamento com o Espírito Santo. Sabe por quê? Assim como certos relacionamentos vão produzir certos frutos na sua vida, e frutos não tão bons assim, o relacionamento com o Espírito Santo vai produzir o fruto do Espírito em você. A gente fica pensando tanto como ter esse fruto do Espírito, porque ele é muito bom. Eu vou ler aqui para você, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor. Quantos gostariam aqui de amar mais? Poxa, eu gostaria. Alegria. Poxa, alegria. O fruto desse relacionamento, você vê que são sentimentos que brotam dentro de nós de amor, de alegria, paz. Paciência. Oh, Jesus, paciência. Nós sempre achamos que o problema é dos outros, né? Que os outros nos irritam, mas na verdade não é. Ela só manifesta a nossa falta de paciência. Você me irrita. Quem é responsável pelo seu coração? Diga, sou eu. Ontem, conversando com uma pessoa, ela estava irritada porque outra não queria comer. E é duro, né? É duro ouvir isso aí, né? Eu falei, você está irritada porque você gosta que as coisas sejam do seu jeito. Tem que transformar o coração, o mundo não é do seu jeito. Não é tudo do seu jeito, as pessoas têm que fazer as coisas do seu jeito. Estou irritado. Eu fui essa semana representar o meu pai, numa consulta lá com um oncologista, e lá tinha um homem super irritado, porque o médico estava atrasado na consulta em 5 minutos. Ele falou bem assim, eu não vou ficar aqui esperando, porque comigo tem que ter horário. Logo em seguida, que ele falou comigo tem que ter horário, ele contou. Porque esses dias eu cheguei 10 minutos atrasado numa consulta e não me atenderam. Ele acabou de falar que tem que ter horário e disse que chegou 10 minutos atrasado. Esse é o pior ainda, né? Hipócrita, né?
E aí ele levantou e saiu bravo e falou, vou lá no ICS, ali na direção do ICS, reclamar. Eu fico pensando se eu fosse diretor do ICS. Primeiro que ele não vai falar com diretor nenhum, né? Segundo, ele não sabe como é que funciona a medicina. Médico é rei. Esqueça. Eu fico imaginando ele chegando na ouvidoria do ICS falando, eu quero fazer uma reclamação grave. A minha consulta está atrasada em 5 minutos. Eu teria dificuldade de trabalhar na ouvidoria, que eu ia fazer assim. Eu ia falar, como você é uma pessoa de sorte, só está atrasado 5 minutos? Paciência, olha que coisa, nós precisamos de paciência, né? A nossa cidade tem trânsito? Tem ou não tem? Tem. Conviver conosco aqui nessa igreja exige muita paciência. É ou não é? Você já olhou para o espelho e falou assim, puxa, olhou assim, puxa, conviver com você precisa de muita paciência. Já falou isso? Já chegou no espelho e já chegou nessa conclusão? Poxa, você não é tão fácil assim, né? Paciência. Volto mais uma aqui, paz, paz. Quem gostaria de viver uma vida plenamente em paz? Paz. Então, aqui tem um segredo. Não é os problemas que tiram a sua paz. É a falta de relacionamento com o Espírito Santo. Problemas nós não podemos... Jesus nunca prometeu que não teríamos problemas. Mas Ele falou, deixo-vos a minha paz vos dou. Entendendo todo o contexto, o que é que Ele deixou que é a nossa paz? Quando Ele disse, não vos deixarei órfão, eu vou enviar outro Consolador. Ou seja, eu estou enviando para vocês a minha paz, é o relacionamento com o Espírito Santo. Toda pessoa que vive num relacionamento com o Espírito Santo, eu sei que é difícil ouvir isso, mas hoje eu posso falar, porque eu passei e ainda tenho que lidar com isso. Normalmente as pessoas não gostam de ouvir essa frase, quando se diz depressão, a gente não gosta de ouvir que a depressão é algum tipo de problema de relacionamento com Deus. Que a ansiedade é algum tipo de problema no relacionamento com Deus. Eu quero dizer para você, se há algum tipo de problema de relacionamento com Deus, eu não sei, eu não vou afirmar para você não ficar triste aqui hoje. Mas eu sei que qualquer relacionamento, se você entrar em intimidade com o Espírito Santo, a depressão é resolvida. Não tem como ela continuar. Se você entrar numa profundidade de relacionamento com o Espírito Santo, não tem como a ansiedade continuar. Ela vai tentar insistir um pouco. Só que o preço da intimidade com o Espírito Santo chama-se tempo. Atenção. Tempo. Meu irmão, quando eu vi que a coisa estava feia para o meu lado, tratamento não funcionava. Porque beleza, você está com dor de cabeça, você toma lá um remédio, você resolve. Está com rinite, você vai lá e toma um comprimido, vai resolver. Tem problema que você resolve aí rapidinho. Agora, quando o médico fala para você, não tem jeito, ou mais ou menos fala, não estamos conseguindo resolver. Ou fala, o tratamento não está dando efeito. Eu falei assim, para mim, ligou o modo de emergência. Eu falei, não tem nada nessa terra que possa resolver. Então é melhor eu ir para a intimidade com o Espírito Santo. A grande questão é que com o avanço da medicina, com o avanço das possibilidades humanas, com o avanço das drogas para controlar as questões emocionais, nós temos sempre fugido do relacionamento com Deus. É ou não é? Eu posso dizer para vocês porque eu passei e bate na minha porta constantemente. Bate na minha porta. E eu sei que é muito ruim. Se você acha que problema físico é ruim, problema emocional é pior.
Hoje eu consigo entender por que uma pessoa se mata. Mas temos uma boa notícia. Deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Ou seja, deixo para você o Espírito Santo. O Espírito Santo vos dou. Então, qual que deveria ser o nosso principal alvo? Talvez nós faríamos de tudo para ter uma consulta com o melhor médico na área emocional. Mas não fazemos quase nada para ter intimidade com o Espírito Santo. Mas o fruto desse relacionamento é amor, alegria, paz, paciência. Olha que relacionamento bom. Olha que relacionamento bom. Eu lembrei do reggae agora, já estou aqui doidão já. Não, eu já estou aqui. Não é? Já estou assim. Peguei as ondas com Jesus já. Amabilidade, bondade, fidelidade, bondade. Sabe, ao contrário do bondoso, né? É aquele que é maligno. Mas você pode ser bondoso, bondade. Fidelidade. Você sabia que fidelidade aqui é fé, né? Você sabe que uma das traduções para fé é fidelidade. Porque a fé não é só para você trazer à existência coisas que ainda não existem. Mas a fé também, se você olhar o contexto de Hebreus capítulo 11, a fé é demonstrada pela fidelidade a Deus nos tempos de provações. Eu estou desanimado já, eu me converti. Teve um pessoal o Anderson, a Irene, a turma tudo estava trabalhando, a irmãzinha estava indo bem, foi passar uma lutinha ali, no começo da fé ela já pulou fora. Por quê? Porque ela não desenvolveu um relacionamento com Deus que possibilita a fidelidade. Amém? Agora é interessante que em 1 Tessalonicenses 5,19 diz, não apaguem o Espírito. Não apague o Espírito Santo. Não é que você tem o poder de eliminar ele, né? Tipo, como se você deletasse ele. Mas você tem o poder de apagar ele na sua vida. Tipo assim, é como se ele não existisse. Eu apaguei ele da minha vida. Irmãos, eu tenho a sensação que eu já apaguei o Espírito Santo muitos anos. Muitos anos. E eu não quero mais apagar o Espírito Santo. Amém? Então, o primeiro aspecto prático do Espírito Santo como Consolador é essa proximidade dele conosco. Amém? Segundo aspecto, o Espírito Santo tem um chamado. Em Romanos capítulo 1, versículo 1, diz Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ou seja, se você for olhar a vida de Paulo, de Pedro, eles tinham a convicção daquilo que eles foram chamados. Amém? Da mesma forma, o Espírito Santo recebeu um chamado específico de Deus Pai para realizar neste mundo. E nós temos que entender o chamado dele, amém? Preste bem atenção, entender a função das coisas é muito importante, por quê? Se você está doente, você vai na delegacia? Chega lá para o delegado, eu estou doente, eu vim aqui me tratar, o delegado fala, errou. Se você está precisando, de uma proteção policial, você vai no posto de saúde? Não. Da mesma forma, se você está precisando de ajuda, você tem que recorrer a quem? Ao Espírito Santo. Espírito Santo, vamos juntos aqui nessa parceria. A nossa irmã está precisando de um coração novo, né? Só chamar ele, ó. Não é me dar uma forcinha. Espírito Santo, vamos lá. Vamos trocar esse coração aqui. Amém? Eu creio muito em operações espirituais. Fiquei bem espírita agora, né? Eu creio. Você crê que Deus pode te trocar um coração? Eu estava escutando um testemunho do Bill Johnson, onde eles estavam orando por pessoas que tinham problema nos rins, e um homem lá nem levantou para receber a oração, a família dele cutucou, chutou e falou, levanta aí. O homem levantou, e o homem recebeu a oração, e o homem foi no médico, e fez o exame, e aí o médico falou, nossa, os teus 2 rins estão muito bons.
E a família ficou assustada, porque ele só tinha um. E esse um estava desfalecendo. E ele foi fazer o exame, e na verdade já tinha dois, e os dois estavam perfeitos. Amém? Você crê? Glória a Deus. Amém? Então, da mesma forma é importante entendermos o chamado do Espírito Santo. O Espírito Santo foi chamado para estar lado a lado com cada cristão em todo o tempo. Amém? É interessante que o Espírito Santo não foi chamado só para estar nas festinhas conosco, isso, nos rolês. Não. Inclusive nós vamos olhar lá na frente que o Espírito Santo também nos coloca em situações para nos treinar. Amém? Mas o Espírito Santo foi chamado para estar lado a lado com cada cristão em todo o tempo. Então, quem estava com Jesus, inclusive levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo estava todo momento com Jesus quando ele estava sendo tentado pelo diabo. Amém? Então, o Espírito Santo está conosco em todo o tempo, em cada circunstância, ele não nos deixa sozinho. Mas nós precisamos usufruir dessa parceria com ele. Amém? Crendo que ele está conosco. Vai passar por um exame, ele está contigo. Vai estar numa entrevista, ele está contigo. Amém? Ele está contigo de noite, ele está contigo de dia. Tem pessoas que têm problema com a noite. E eu lembro claramente que eu tive uma experiência que eu estava com muito medo de dormir, né? E eu não conseguia dormir. É muito ruim não conseguir dormir. Parece que quanto mais você tenta dormir, é aí que você não dorme. Eu falei bem assim, tive uma revelação, tive uma experiência. Eu falei bem assim, a partir de hoje quem controla o meu sono é o Espírito Santo. Eu não aceito mais que o medo, que qualquer outra coisa controle o meu sono. E se eu por acaso ficar acordado, é que o Espírito Santo quer e eu vou gastar tempo para ter relacionamento com Ele. Falo para você de forma muito poderosa e sobrenatural, mesmo tendo que fazer exames no outro dia muito importantes, o Espírito Santo tem controlado o meu sono poderosamente. Só às vezes que eu dou uma vacilada, pego o celular 3 horas da manhã, e aí eu vou olhar uma mensagem que não deveria, aí né, vamos dizer assim, é eu que não deveria fazer aquilo naquele horário que eu ativei meus pensamentos e vou querer resolver coisas que eu não deveria naquele horário. Mas dizer que eu não dormi por medo, por preocupação, por qualquer coisa, não, isso não aconteceu. O Espírito Santo assumiu o controle porque eu chamei Ele para assumir o controle. Amém? Quais são os desafios que você tem na próxima semana? Quais são os desafios que você tem hoje? Creia que o Espírito Santo, Ele é aquele que está com você e vai com você em todos os lugares. Amém? Você não está sozinho. Fala para o teu vizinho, não, você não está sozinho. Diga com muita fé, eu nunca estou sozinho. Amém? Eu nunca estou sozinho. Amém? Então o Espírito Santo tem uma função específica, o quê? Estar ao nosso lado. Não nos deixar sozinho. Então é isso que Ele faz. Amém? Terceiro ponto, o Espírito Santo, Ele tem um trabalho a fazer. E qual é o trabalho do Espírito Santo? Não é só estar conosco. O Espírito Santo está ali para nos ajudar. Nos ajudar. Glória a Deus. Você nunca está sozinho, porque tem gente que está conosco, mas não pode ajudar. É ou não é? Tem a pessoa até faz junto assim, estou junto com você aqui, mas não pode te ajudar. Por exemplo, na última cirurgia do meu pai, eu fui até a porta do centro cirúrgico. Mas eu não podia ajudar ele no ponto de vista prático, de entrar lá, passar pela cirurgia, estar com ele lá na cirurgia. Eu tinha meu limite. Eu fui com ele até onde eu podia, porque eu tenho limites, naturalmente falando. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo estava com ele até lá no centro cirúrgico. Amém? O Espírito Santo não tem limites. Nos ajudar em quê? Em tudo que nós precisamos. Em tudo que nós precisamos. Quem gostaria de andar em fé poderosamente, diga amém.
Então o Espírito Santo tem para te ajudar. Quantas vezes você terminou uma reunião ou você estava lendo a Bíblia e você tinha uma dúvida? O Espírito Santo está ali para te ajudar. Pergunta para o Espírito Santo. Espírito Santo, o que significa isso? Você faz pergunta para alguém não esperando resposta? Não, você espera a resposta, né? A minha esposa espera rapidamente as respostas, quando ela me faz uma pergunta. Você tem que fazer as perguntas e crer que ele fala. Você vai ter que aprender a ouvir a voz dele. Ele também te ensina a ouvir a voz dele. Você tem que falar, Espírito Santo, como que eu ouço? E não é normalmente audível. Você tem que entender que o Espírito Santo, normalmente, ele traz impressões do seu espírito. Eu vou te dar um exemplo essa semana. Eu voltando de algum lugar com a minha esposa, nós paramos numa padaria. E ali na saída da padaria eu vi um homem no chão ali, dormindo ali, debilitado. Na hora eu recebi um impulso ali, um desejo no meu coração de comprar algum alimento para esse homem. Mas eu desprezei esse impulso. No mesmo momento, a Fabiola falou, vamos comprar um café para ele? Eu falei, puxa, o Espírito Santo tinha me falado, mas eu deixei passar. Eu gosto de responder rápido. Hoje o Espírito Santo falou para mim dar um livro para uma pessoa. Depois ele falou para mais duas. Eu falei, não, isso é da carne. Aí eu vou gastar todo o estoque do livro ali. Ou seja, o Espírito Santo vai dando impressões lá no teu interior. Nós precisamos aprender a responder essas impressões, amém? O Espírito Santo é que convence do pecado, o Espírito Santo é que nos reveste de poder para a obra e para o ministério, Ele que nos transfere dons espirituais, Ele que nos dá poder para curar os enfermos, Ele nos ajuda em tudo que nós precisamos, em tudo. Quem quer tirar a carteira de motorista? Mas tem medo. Você tem a ajuda do Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, eu quero a tua ajuda para que eu seja uma excelente motorista. Normalmente é as mulheres que têm mais medo, mas também tem homens que têm medo. E você tem que crer que o Espírito Santo te ajuda, porque a gente só acha que ajuda nas coisas, mirabolantes. Não, uma coisa simples do dia a dia que é importante. Alguém ter uma carteira de motorista ajuda bastante. Você pode chamar o Espírito Santo para te ajudar. A Islane tirou já? Não tirou ainda? Mas o Espírito Santo vai te ajudar. E tem que nos ajudar também a nos livrar de todo o mal, depois que você tirar a carteira. Amém? Ajuda todo mundo. Ele ajuda quem tira e quem tem que se proteger depois. Amém? Preste bem atenção. Normalmente nós só fazemos aquilo que nós sentimos seguros. É ou não é? O Espírito Santo está te impulsionando para algo, ele está te levando para algo, para outro nível, mas você está limitando, porque você não pede ajuda para o Espírito Santo. Eu já tenho tantos anos, como que eu vou romper profissionalmente? Ou eu sou muito jovem, ou eu sou muito pobre, ou eu sou não sei o quê. Chame o Espírito Santo para essa parceria, amém? E creia que Ele é o teu ajudador. Diga, o Espírito Santo foi enviado por Deus, a pedido de Jesus, para me ajudar. E Ele tem poder para me ajudar. Amém? Ele pode te ajudar, Ele tem todo o poder, Amém? O Espírito Santo, sabe quem é? O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo, Ele fez parte de toda a criação. O Espírito Santo, Ele ressuscitou Jesus dentre os mortos. O que dá para nossa irmã aqui um novo coração. Ele ressuscitou Jesus dos mortos. Ele habita dentro de você. Chegue e renda essa doença ao poder do Espírito Santo. Diga, Espírito Santo, em nome de Jesus, destrua essa doença no meu corpo. Destrua essa depressão no meu corpo. Destrua esse medo no meu corpo. Se relacione com Ele, amém? Isso é algo muito importante. Agora, o Espírito Santo, ele tem uma função muito clara. Ele quer te ajudar a você cumprir a vontade do Pai. Não só
fica imaginando atender seus caprichos, mas ele tem um propósito muito mais específico. E aí nós podemos observar o quê? Como ele se relacionou com Jesus. Qual que era o propósito de Jesus? Jesus tinha que morrer por nós naquela cruz. E para que Jesus estivesse apto a morrer por nós naquela cruz, ele tinha que ser tentado em todas as coisas, ser aprovado. E o Espírito Santo cooperou com o propósito existencial de Jesus. Tanto que o Espírito Santo falou, vamos lá, eu vou ter que te levar para ser tentado pelo diabo, porque isso faz parte do teu propósito. Amém? Então o Espírito Santo é responsável por executar sua missão celestial. E não ficar atendendo aos nossos caprichos apenas, nossos desejos, nossas preferências. Mas ele é responsável por nos conduzir à vontade do Pai. E pode ter certeza, quando você está rendido ao Espírito Santo, ele te leva à vontade do Pai. Amém? Por quê? Porque o Espírito Santo não falha. Diga, o Espírito Santo não falha. Amém? Nós precisamos nos render. E aqui nós concluímos o quê? Entendendo que o Espírito Santo é o nosso treinador. Quando fala de consolador aqui, uma outra tradução poderia ser que o Espírito Santo, eu vou enviar para vocês outro treinador. Porque o que Jesus fez com os 12? Ele treinou eles. Ele não simplesmente fez dos 12 espectadores, mas o Espírito Santo, ele fez dos 12 homens, elevou o padrão desses 12 homens para outro nível. Amém? Da mesma forma, o Espírito Santo, ele quer nos treinar. E por isso ele permite, né? É interessante essa situação aqui. Quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. Irmãos, eu não tenho resposta para tudo, mas eu só sei uma coisa. Mais ou menos em outubro de 2020, eu orei e falei, Senhor, eu quero muito ser usado por curas de novo. Eu não sei porque que em 2021 eu passei por tudo isso. Eu só sei que em 2024 está chegando. E eu sou um homem muito melhor. Ontem nós estávamos ali no Parque Barigui à noite. Mas tivemos a melhor coisa que aconteceu no Parque Barigui. Foi nós podermos orar por uma criança chamada Davi. Que estava com uma mãe ali vendendo balas ali, doces, para ajudar no tratamento do seu filho. Eu falei, eu compro da senhora, mas eu quero orar pelo Davi. Já estamos com o telefone dela e nós vamos entrar em contato. E nós vamos alimentar a fé dela. E nós cremos no milagre do Davi. Por quê? Porque o Espírito Santo não está apenas para deixar você na tua zona de conforto e atender seus caprichos. O Espírito Santo vai te empurrar para o propósito de Deus. Mas lembre-se que sempre a vontade de Deus, ela é boa. Amém? Nós vamos precisar passar por alguns treinamentos. O treinamento nem sempre é bom, né? Essa semana chegamos lá, quarta-feira, eu e o Alexandre, no treinamento das pernas. E eu quero dizer para você, eu completei 1 ano de academia, eu não posto, mas eu completei 1 ano. Faz 1 ano que eu estou treinando. E às vezes, né, você fala, pô, cadê eu não tomo nada, tá? Não acredite em mágicas, que aqueles caras que ficam lá da noite para o dia, eles pedem algumas ajudas que não é para o Espírito Santo, é para algumas substâncias. Mas eu estava analisando a minha capacidade. Eu lembro que quando eu estava treinando ali no Fazendinha, tinha um exercício assim, né? Aquilo lá para mim não levantava nada, nem o meu braço estava levantando. Era muito ruim aquele exercício para mim. Cada um tem seus exercícios mais difíceis. Eu estava treinando essa semana e estava lembrando, puxa, esse exercício para mim não é mais tão difícil e tem mais peso. Eu falei, as coisas estão evoluindo. As coisas estão avançando. Mas o treinamento, o processo não é tão simples. Mas certamente com o Espírito Santo a gente consegue. E aí chegamos lá quarta-feira para treinar, o professor falou, era aquele exercício de sentar e levantar, ele falou 50 para aquecer.
depois mais 60 com peso. Tipo assim, há um ano atrás não seria possível, as coisas estão evoluindo. Leg press está evoluindo, mas nem um dia o treinamento é fácil. Mas o resultado é gostoso. Certamente o resultado, né, desse treinamento vai ser muito satisfatório. Mas certamente para você aprender a perdoar, você vai ter que ter alguém que te magoe. É ou não é? Ah, Jesus, eu quero ser alguém de muita fé. Você ativou o Espírito Santo naquela hora, fala, vamos lá, vamos começar o treinamento. Amém? Mas diga assim, Deus é sempre bom. E o resultado é ótimo. Mas eu preciso aceitar o treinamento. Irmãos, se você quando você lê o irmão Kenneth Hagin, que foi muito usado por Deus em milagres, que ensinou muito sobre fé, veja a biografia dele. Ele é alguém que era sentenciado à morte, já na sua juventude. Quando você vê o nosso irmão Weinhard, que é próximo a nós, e você olha hoje que é uma pessoa que foi no hospital e falaram que ele tinha câncer, ele falou, eu não tenho câncer nada, e foi embora. Depois de um ano ele voltou lá e o exame deu negativo. Certamente você vai ver a história dele, você vai ver que por 6 anos ele teve que perseverar na fé, enquanto o seu filho praticamente era levado morto para o hospital constantemente. Jesus, eu quero aprender a descansar e confiar na tua provisão sobrenatural. Opa! Vamos lá, o Espírito Santo falou, vamos começar o treinamento. Você vai ter que lidar com uma circunstância onde você vai ter uma capacidade de pagamento, o qual você não tem a capacidade de pagar. Porque você pediu para aprender a lidar com a provisão sobrenatural. Mas é interessante, você pode aprender muito sobre economia financeira e aprender a andar bem no natural. Ser alguém que não se endivida, ser alguém que, né, tem uma poupancinha, isso é muito interessante. Mas eu duvido que você desfruta, ou eu, das mesmas experiências que o nosso irmão Weinhard desfruta, sustentando centenas de crianças, porque ele aprendeu a andar na provisão sobrenatural. Ele disse lá no orfanato dele, na associação dele, falou aqui, na nossa associação é proibido pedir dinheiro para órgãos públicos. Diz que a pessoa que trabalha com ele na área financeira fez um investimento errado e perdeu 40 mil reais. Ele falou, você não vai ser demitido. Porque isso para mim não é o problema. O problema é quando você deixar de confiar na provisão sobrenatural. Você vai ser demitido no outro dia. No mesmo dia. Porque este projeto depende da provisão sobrenatural. Então você pode ser aquela pessoa que aprendeu economia, está guardando dinheirinho, você é bem organizado. Então isso é muito legal. Você pode ser aquela outra pessoa tudo desorganizado, tudo bagunçado, isso é muito ruim. Ou você pode ser aquela pessoa que aprendeu a andar pela provisão do céu. Olha que coisa fantástica. Você quer andar pela provisão do céu? Tem certeza? Quer entrar nessa aventura com o Espírito Santo? Ele vai te treinar. Mas tenha certeza que vai ser uma aventura bem... É muito gostoso, né? Ali quando você vai em brinquedos como o Insano ali no Beach Park. Mas quando você olha o Insano, que tem 42 metros de altura, é insano. Nós podemos viver a nossa vidinha ali, né? Com os nossos recursos naturais e sem muita aventura. Mas se nós chamarmos o Espírito Santo para uma parceria, para nós vivermos a partir da realidade do céu, certamente as aventuras vão aumentar. Certamente as aventuras vão aumentar, mas vai ser muito poderoso. Nós podemos ser uma comunidadezinha, né? 1 mais 1 é 2, nunca entra em desafio nenhum. Ou nós podemos começar a entrar em dimensões que não são naturalmente vencidas, mas são vencidas no poder do Espírito Santo, amém? E o que o Espírito Santo é, diga, meu treinador. Quer treinar mesmo?
Lá onde eu treino tem um lema: quer moleza, vai para academia. Ou seja, lá é um estúdio, né? Lá é um personal. Ele fala: você quer moleza, vai para academia. Foi interessante que essa semana o treino foi tão forte que o Alexandre depois me confessou que ele foi vomitar no banheiro e deitou lá. Mas certamente ele está evoluindo muito mais do que se ele ficasse na zona de conforto. Amém? Deus é bom. Assim como os discípulos tinham Jesus para treinar eles em tudo, e Jesus, quando Jesus enviou, estou concluindo aqui agora, quando Jesus enviou eles para a missão, o que Jesus falou? Vocês não vão levar dinheiro. Foi ou não foi? Não está lá? Esses dias eu estava conversando com o irmão que falou com o Alexandre, que disse que vai para Portugal, e o Alexandre falou para mim: eu estou arrumando clientes para o irmão para que ele tenha o sustento dele garantido por 12 meses. Eu falei: nossa, que missionário Nutella! A gente quer garantia de 12 meses, a gente quer só garantias humanas. É ou não é? Agora, os que foram treinados por Jesus, é interessante, né, que tem um irmão que veio há muitos anos para o Brasil, o nome dele é Pizzarnunity. Pizzaria, nós traduzindo para a linguagem nossa. Ele enviava discípulos, ele envia, né, eu creio que está vivo, para grandes cidades do mundo. E os discípulos perguntavam para ele: onde que está o dinheiro? Ele fala: o dinheiro está na boca do peixe. É claro que, infelizmente, hoje, né, Jesus também vivia pela fé. Hoje muitos pastores querem treinar seus discípulos para viver pela fé, mas eles estão ganhando 30 salário mínimo, 20 salário mínimo. Aí fica difícil, né? Todo mundo tem que ir pela fé. Mas é interessante isso. Jesus treinou os discípulos dele falando o seguinte: vocês vão de 2 em 2 e vocês não vão levar, ou seja, vocês não vão ter nenhuma segurança natural. E eles prevaleceram. Esse era o treinamento de Jesus. Amém? Hoje nós também temos um treinador, assim como os discípulos de Jesus tinham. E esse treinador chama-se Espírito Santo. Amém? Ele te chama para um treinamento, porque ele é o seu ajudador. Glória a Deus. Se coloque de pé. Diga assim: com o Espírito Santo, ninguém reprova no teste. Ele sempre deixa repetir. É isso aí. Não adianta você fugir. Ele vai cumprir o propósito dele. O propósito dele é ser teu ajudador para te levar à vontade do Pai. Ele vai fazer você repetir. Ele vai me levar a repetir, não tem problema. Nos evangelhos você vê claramente Jesus chamando os discípulos e falando: vem e me segue. Da mesma forma, o Espírito Santo está chamando eu e você hoje para um relacionamento de intimidade, está dizendo: vem e me segue. Vamos nessa aventura. Eu quero ser o teu treinador, eu quero ser o teu ajudador, para que você cumpra a vontade pré-estabelecida pelo Pai para a sua vida. Amém? Glória a Deus. E às vezes, o objeto do treinamento está na tua frente aí, ó. Teu cônjuge. Eita glória! Eita bênção! Mas certamente o resultado do treinamento é fantástico. É muito bom. É muito bom. Não fuja do treinamento. Apenas chame o treinador. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom. Deus é bom.
Deus é bom. Feche os seus olhos. Glória seja dada ao nome de Jesus. Se renda ao Espírito Santo aqui nessa manhã. Aleluia. Aleluia. Oh Espírito Santo, nós estamos aqui. Nós queremos desenvolver um relacionamento de intimidade contigo, de proximidade, tão próximo que nós absorvemos de Ti todos os Teus frutos, tão próximo que nós estamos à disposição de sermos treinados pelo Senhor. Oh, aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Quantos têm fome de ir mais profundo no Senhor nesses dias? Aleluia, aleluia. Fale com o Espírito Santo aqui nessa manhã. Oh Espírito Santo, eu quero ir mais profundo em Ti. Oh Espírito Santo.